Graça e paz, povo de Deus. Mais um estudo para você no canal Frutificai. Hoje eu quero fazer esse estudo para poder dar um up na sua fé. E para você que está sentindo medo ou está se sentindo desamparado, hoje esse estudo ele vem como tema a oração de Josafá e a ação de Deus. E ela se encontra baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nos versos 5 até o 12. Vamos ver o que a palavra diz. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o seu canal Frutificar e Conversão. Então, gente, eu queria começar a falar aqui do nosso personagem principal, o rei Josafá, uma pessoa que começou o seu reinado com algumas coisas dos quais não agradava a Deus. Ele veio de uma descendência do rei Asa, reinou durante 25 anos, ele teve alianças que não agradaram ao Senhor. Depois ele foi repreendido pelo profeta, ele se aliou a Acabe para fortalecimento político, fortalecimento de exército, para que ele tivesse mais número, para que ele fosse um exército mais forte. Depois, por uma aliança mais econômica, ele veio para perto de Acasias, só que o Senhor não se agradou, porque o Senhor estava vendo que ele estava fazendo aliança com pessoas dos quais não tinham parte com ele, não estavam adorando ao Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro ponto que a gente coloca aqui sobre Josafá é: fazer aliança com pessoa que não está diante de Deus ou não serve a esse Deus poderoso é muito perigoso. E Deus o repreendeu através do profeta. E o profeta, então, desde o momento que o repreendeu, ele voltou aos caminhos do Senhor. Ele, então, começou a andar diante de Deus, começou a quebrar altares, começou a quebrar ídolos, todos os ídolos de idolatria, começou a tentar chamar o povo, envolver o povo a realmente adorar o Deus de Israel. Só que assim como nós lemos o versículo 20, no seu verso 5 em diante, nós vemos agora o momento em que Josafá é testado a sua fé. Josafá, ele está guiado, andando pelos caminhos do Senhor, quando de repente ele ouve a notícia. Ouve ali a notícia de que 3 povos, 3 nações estavam contra ele. Eram os povos de Amon, os povos do Monte Seir e os povos de Moabe. E mesmo que ele tivesse um exército grandioso, que não era pouco, de Judá, o exército de Judá era grandiosíssimo,
Mas, no entanto, não era o suficiente para essas 3 nações. Eles já estavam na base do Mar Morto, estavam muito próximos. E o primeiro sentimento que Josafá teve diante dessa realidade foi o medo. Ele teve medo diante dessa circunstância. E eu quero agora também falar com você que de repente está ouvindo esse vídeo, está vendo o canal, e eu não sei por qual circunstância ou então por qual motivo tem lhe trazido medo, aflição, tem ficado assim com o seu coração apertado. Mas hoje, nesse estudo, nós vamos ver o segredo que fez com que Josafá movesse e trouxesse Deus para a sua guerra e para a sua peleja. Josafá, no momento em que sentiu medo, que é normal, ele poderia fazer 2 coisas. Vendo uma coligação de inimigos contra ele, ele poderia muito bem ir de encontro àquela guerra para poder eliminar os seus inimigos. Ainda que ele olhasse para o seu exército e falasse assim, eu sei que eu não tenho um exército tão grande, mas eu vou de encontro com o meu inimigo. Ou então ele poderia achar uma forma de sair daquele conflito ou fugir e salvar a sua vida e salvar o seu reino. Mas ele pensou em algo diferente. Ele pensou em algo que está totalmente intrínseco, está assim balizado em quem é cristão. Ele orou a Deus. E na oração que Josafá fez a Deus, ele começou a reconhecer de que ele não tinha forças, ele não tinha planejamento, ele não tinha estratégia, ele não tinha o que fazer diante da circunstância. Ele sabia que todas as possibilidades humanas eram nulas diante de toda a situação. Então ele começa a clamar ao Senhor e ele fala que ele não sabe o que fazer. Ele não tem nada para oferecer diante de um conflito, diante de uma guerra daquele tamanho, mas ele envolve Deus. E ele então começa falando com Deus e mais. Ele vai usar o primeiro elemento. Então vamos lá. Primeiro elemento que ele usou, oração. Ele falou com o Altíssimo. Então, nós tínhamos feito um estudo, fizemos um estudo há pouco tempo. Toda pessoa que estiver aflita ou estiver doente, ore. E aquela pessoa que estiver alegre, cante louvores ao Senhor dos Deus de Israel. Então, mais uma vez, nós estamos aqui confirmando que o segredo é orar. Então Josafá ora. Ele fala com Deus. E em segundo momento, ele começa a chamar todos. Chama todos do seu reino. Ele chama criança, ele chama mulher, ele chama homem, ele chama pessoas do seu palácio, chama todos aqueles que compunham o reino de Judá. E todos são chamados a orar. E mais do que isso, ele proclama jejum para que o povo tivesse prostrado diante de Deus, diante daquela circunstância. Então, segundo elemento que Josafá utiliza, combinado com o coração, ele utiliza o jejum. Então, eu quero dizer para o irmão ou para a irmã que está vendo esse vídeo, que nós temos momentos em que nós temos que ir para o nosso quarto orar. Tem momentos em que nós temos que combinar a nossa oração com o jejum, para que ele venha se potencializar, para que ele venha ter um efeito devastador contra os nossos inimigos, contra aquela circunstância que vem ao nosso encontro tentando nos arrasar, tentando nos derrubar, tentando tirar a nossa fé e a nossa confiança. Então, quando nós oramos e jejuamos, é aí que começa o grande milagre. É aí que no meio do arraial, no meio do povo, Jazias é tomado pelo Espírito do Senhor. E o Senhor então vem ali convidar a todos para visualizar o livramento do Senhor, porque aquela peleja não seria mais deles, mas sim do próprio Deus. Então, existem momentos, queridos, em que nós podemos fazer algo. Existem momentos em que podemos trabalhar
a respeito de uma circunstância, de uma situação. Nesse momento em que você pode e deve agir, Deus ele vai estar ao seu lado, mas ele não precisa intervir. Mas no momento em que você diz ao Senhor, não tenho o que fazer, Pai. A circunstância é maior do que eu posso realizar. Isso que veio contra mim é maior do que as minhas forças. É aí que, segundo a oração de Josafá, vem a ação de Deus. E é assim que, com certeza, se você orar, a ação de Deus será de igual forma. E Ele falará contigo. E você terá uma palavra maravilhosa da parte de Deus. E a partir do momento que o Senhor falou com Josafá, de que aquela peleja não seria mais dele, e isso levando em consideração relevante, que vamos falar aqui também, que Josafá, ele fez uma coisa maravilhosa e que nós também devemos fazer. Ele lembrou ao Senhor duas promessas dos quais o Senhor tinha dado. A primeira era de que a terra que o Senhor tinha dado ao seu amigo Abraão, ou seja, aquela terra tinha sido dada a Abraão e o Senhor tinha sim prometido essa terra. Em segundo momento, quando Salomão ele consagrou aquele templo que tinha o nome do Senhor, o Senhor tinha dado a promessa de todos aqueles que viessem contra aquele povo, o que aconteceria. Então ele estava diante da casa que tinha o nome do Senhor. E ele proclamou, e ele orou, e ele invocou a promessa e disse: Senhor, nós estamos diante da casa que tem o teu nome. E o Senhor deixará. E ele ainda lembra daquele povo que não foi destruído e que agora estava vindo contra eles. Ou seja, duas promessas dos quais Josafá vem e traz à memória. E isso daqui não é para persuadir Deus, não é para que ele venha a colocar Deus contra uma circunstância, mas sim porque ele está lembrando Deus, que o Senhor é onipotente, onipresente. E ele, então, diante dessas promessas, ele sabe que Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que venha mentir e nem que venha se arrepender. Então, assim como Deus fez muitas vezes com Abraão, diante de tantas e tantas vezes em que ele ficava pensando que a sua promessa não ia ser cumprida, Deus ia lá e o lembrava de que a sua descendência seria enorme. Então, lembrar a Deus sobre as suas promessas, isso não é nada, não é uma ofensa a Deus, não é você colocar Deus contra a parede, mas sim é você falar: Senhor, o Senhor é grande, a sua promessa é viva e eu creio na sua promessa e tenho certeza de que ela se cumprirá na minha vida. Então, Josafá, mediante essa circunstância, ele orou ao Senhor, ele disse ao Senhor todas as promessas dos quais ele cumpria e com certeza ele tinha a crença, a convicção de que o Senhor não deixaria essas promessas de lado. A partir do momento que o Espírito do Senhor falou através do profeta Jazias, tudo muda. E aqui eu quero convidar você, que muitas das vezes já em orações, em momentos de angústias e aflições, não tem mais sentido a santa e doce presença do Senhor. Eu quero te convidar a você, depois desse vídeo, veja ele todo, mas depois, venha orar. Se algo te aflige, se algo traz um temor, um medo dentro do teu coração, e se for necessário, se o seu coração te guiar, jejue. E eu tenho a plena certeza de que o Senhor dos Exércitos se fará presente no momento da sua oração, do seu jejum, no momento que você estará se consagrando, onde você estará buscando o melhor, estará mortificando, deixando de se alimentar para você alimentar a sua alma. A sua carne, de repente, poderá não estar experimentando um bom e saboroso café,
mas estará diante de um banquete espiritual maravilhoso. Esteja diante de Deus, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é o Deus da guerra, da peleja, Ele está ao seu lado. E vamos aqui para a gente dizer o desfecho dessa história. Os moabitas, os filhos de Amon, Monte Seir, estavam todos ali. Estavam lá, às beiras do Mar Morto, bem próximo. Uma grande multidão. Josafá, diante de tudo que o Senhor lhe falara, ele chama os cantores, ele chama o povo a louvar, ele pede que instrumentos venham. Então, na frente ali do povo, não estaria espada, não estaria escudo, não estaria nenhum objeto que fosse para a guerra, mas a guerra que estava sendo ali colocada era uma guerra para louvar, engrandecer e enaltecer o Deus de Israel. E todos começaram a louvar, e os instrumentos começaram a tocar, e nada poderia impedir aquele povo de continuar o seu cântico. Olha só que coisa maravilhosa. Eles ali sabiam do que estava por vir, mas agora, diante da palavra do Senhor, eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam. E diante de tudo isso, enquanto eles louvavam, o Senhor começou a trazer a destruição ao povo que vinha contra o reino de Judá. E eles, Moabe, Amon, Monte Seir, um começou a pelejar contra o outro, de forma que, no final, não ficou um só vivo, todos morreram. Quando Josafá, então, foi, junto com seus companheiros, ver a situação, ele constatou, ele verificou que só tinha corpos mortos ali. Querido, Deus é fiel. Deus é fiel. E, para completar a bênção, Josafá andou 3 dias para poder pegar todos os despojos e riquezas que ficaram daqueles povos. E depois que ele trouxe durante os 3 dias toda a riqueza, tudo que tinha ficado lá, ele voltou para adorar, engrandecer e dizer ao Deus de Israel que Ele é poderoso na terra, Ele é poderoso no céu. E para a gente finalizar e dizer o quanto Deus é grande, todas aquelas pessoas que souberam e que tomaram conhecimento que Deus tinha pelejado em favor de Josafá e do reino de Judá, temeram. E então Josafá governou em paz. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Nós somos todos os dias alvejados. Somos desafiados. Mas eu quero te tranquilizar. Porque se o seu desafio é tão grande que já chega um momento em que o seu coração não está aguentando, eu quero te convidar a você orar, a você jejuar e clamar as promessas do Deus Todo-Poderoso. E você verá que quem estava te desafiando e até quem não estava participando vai ver que o Senhor peleja por ti. E vai ter um medo de ver, meu Deus, aquela pessoa é protegida por um Deus muito poderoso. Que Deus possa trazer hoje a memória de que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. E se você é um filho de Deus, e eu tenho certeza que é, você já é vitorioso. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com você. E mais uma vez, vamos trazer as pessoas, vamos levar aos 4 cantos desta terra a palavra do Senhor. E vamos levantar vidas caídas, pessoas fracas, espiritualmente, pessoas que estão desnutridas da palavra. Te convido a compartilhar, te convido a dar o seu joinha, te convido a você se inscrever e vamos juntos. Porque o Deus de Israel continua vivo e continua pelejando em favor do seu povo. A paz do Senhor.